Vamos no livro de Gênesis, amados, momento da palavra, um momento que exige de nós aí atenção, porque será Deus aqui, falando com o seu povo por meio das Escrituras. Então abra lá em Gênesis, no capítulo 1, e seguiremos aqui com a exposição do texto. Gênesis capítulo 1, hoje dos versos 9 ao verso 13, tá? O terceiro dia da criação. Terceiro dia da criação. Diz o seguinte, a palavra de Deus no capítulo 1 de Gênesis, verso 9 a 13, utilizando aqui a King James 1611. E disse Deus: ajuntem-se as águas sobre o céu em um lugar, e apareça a terra seca. E assim foi. E chamou Deus a terra seca, terra. E ao ajuntamento das águas ele chamou mares. E Deus viu que isto era bom. Verso 11. E disse Deus: produza a terra a relva, a erva que dê semente, e a árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Verso 12. E a terra produziu a relva, e a erva que dava semente, segundo a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E houve a tarde e a manhã, o terceiro dia, tá? Então, aqui está o terceiro dia, amados. Vamos orar mais uma vez? Que Deus nos auxilie aqui, nos ajude para a compreensão do texto. Oremos, irmãos. Pai eterno, Deus de amor, Deus de verdade, Deus imutável e sábio, ao Senhor, ó Deus, nós pedimos neste momento a compreensão da sua palavra. Que o Senhor, Deus, mude conceitos, mude e transforme nossos corações pelo poder das Escrituras. Que possamos entender, que os nossos olhos espirituais possam ir além das palavras aqui ditas e entender, Deus, com o coração aquilo que o Senhor está falando. Enxergar, Deus, os detalhes e a beleza do seu poder e dos seus atributos. Certamente, se olharmos, Deus, para a criação, buscando enxergar e compreender os seus atributos, essa explanação desse texto mudará. E assim, Deus, cresceremos em temor, cresceremos em graça diante do Senhor. Tudo para louvor do seu nome. Tudo, Deus, para glorificá-lo. Porque se o seu povo, Deus, compreender a sua palavra e será moldado a ela, certamente o seu nome será engrandecido, Deus, na terra dos viventes. Ajude, Deus, essa igreja a glorificar ao Senhor em tudo. Então, Pai, eu lhe peço, ajude-nos a entender a sua palavra. Gere arrependimento, gere fé através aqui, Deus, do anúncio, da proclamação da tua palavra. Obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor nos dá esse privilégio. Que o Senhor me conduza, que o Senhor, Deus, me auxilie, pois sou um homem pecador, um homem pequeno demais, diante de algo tão grande, que é a tua palavra e o Senhor. Necessito, Deus, de perdão e graça. Em Cristo é o que eu te peço isso. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Gênesis 1, do 9 ao 13. Amados, eu confesso aos irmãos que ao mesmo tempo que tem sido abençoador para a minha vida preparar esses sermões, na compreensão, no conhecimento dos textos, ao mesmo tempo tem sido desafiador, tá? Alguns irmãos possuem aí comentários bíblicos. Se vocês forem atrás de comentários do Antigo Testamento, vocês vão ver que no português as obras são escassas. Pouco se tem, comentado sobre Gênesis, sobre outros livros do Antigo Testamento.
E quando se encontra alguma coisa, são comentários bem sucintos, que não se aprofundam, não fazem uma exegese realmente sobre o texto. Então, o desafio tem sido grande, né? Porém, quando o desafio é grande, a cada etapa concluída, você cresce em conhecimento. Então, a minha esperança aqui, o meu desejo é que os irmãos também cresçam em conhecimento com a palavra de Deus. Então, para isso, amados, vamos entender aqui novamente, vou fazer uma breve introdução sobre a estrutura do livro de Gênesis. O que o autor aqui pretende nos passar quando ele escreveu o livro de Gênesis? Primeiramente, ele quer apresentar Deus como criador de tudo que existe, o início. Gênesis é o princípio. Ele também quer mostrar para nós a criação dos homens como imagem de Deus. Então cairemos, querendo ou não, em antropologia. Falaremos também da origem do pecado, a queda, a doutrina do pecado e a desobediência humana. Em quarto, também veremos as alianças divinas. Veremos o evangelho, o proto-evangelho, prometendo alguém que pisaria na cabeça da serpente. Então ali nós veremos o início das alianças. Veremos a aliança com Adão, pacto de obras. Veremos uma aliança superior prometida no futuro. E Moisés quer mostrar isso para nós. Então, amados, a própria palavra Bereshit, né, que é a primeira palavra utilizada aqui no hebraico, no princípio, ou em o princípio, sugere todo o conteúdo. Criação, desobediência, redenção, o início de tudo. Porém, não só o início. Quando olhamos para Gênesis, devemos saber que este Deus não é apenas aquele que inicia, ele é aquele que termina, e é aquele que sustenta e mantém todas as coisas. Então, quando olhamos para cada linha da criação aqui, nós temos que entender que isso aqui já é o início e também já é o fim. Porque Deus é quem está envolvido. Deus é quem está aqui agindo na criação, pelo poder da sua palavra. Objetivos de Gênesis. Antes de mais nada, o objetivo de Gênesis é espiritual e não científico. Como o nosso irmão Felipe falou aqui semana passada. Se você pensa em estudar Gênesis para refutar a ciência, você já está totalmente errado. Moisés não escreveu para isso. Moisés escreveu este livro para um povo eleito, para apresentar um Deus de alianças. Este livro é para fortalecer a nossa fé. Este livro é para nos direcionar espiritualmente. Então esse é o objetivo principal de Gênesis, irmãos. A formação dos seres vem a manifestar a relação entre Deus e as criaturas. Então, quando você observar a criação de seres, criação de criaturas, você deve enxergar um relacionamento, Deus se envolvendo com a criação. E assim, amados, de sorte que só a fé irá compreender isso. Este livro não foi feito para se obter respostas científicas. Aqui temos um relato da ordem da criação, a origem de tudo. Um Deus sendo revelado e tendo uma tratativa com a sua criação. O maior objetivo de Moisés é apresentar um Deus transcendente, mas ao mesmo tempo próximo, ao mesmo tempo perto da criação. E assim, amados, nós caímos no progresso da criação, pois o primeiro dia já foi apresentado, o segundo dia foi apresentado e agora estamos no terceiro dia. A primeira coisa que nós observamos na construção do texto de Moisés é que existe aqui um progresso. E eu penso, o irmão também deve pensar, Deus poderia ter criado tudo de uma vez só? Haja tudo e houve tudo. Poderia. Mas não, irmãos. Por entender que a criação está sendo aqui uma elaboração de um exemplo relacional de Deus, eu tenho que olhar e pensar por que Deus respeitou os dias e fez cada coisa no seu devido tempo. Para entendermos, irmãos, que tudo é feito no seu determinado momento, que o dia de amanhã basta o seu mal. Para que eu e você entendamos
como devemos viver em relação à criação. Nem o próprio Deus ficou ansioso e preocupado em fazer tudo de uma vez. E ele respeitou cada dia, cada momento na criação. Se este livro é para nós, povo eleito de Deus, eu devo entrar nas nuances do texto, na profundidade do que ele está me apresentando. E essas perguntas surgem. Por que não fez tudo durante um dia apenas? E isso tem relação com o nosso viver. Amados, o relato da criação, como ele é progressivo, nós devemos dividi-lo. E nós dividimos a criação em duas tríades, segundo os teólogos. O que é uma tríade? É um grupo de 3. Então, devemos separar a criação em 2 grupos de 3. Os 3 primeiros dias e os 3 últimos. Porque no 7º ele descansou. Então, 2 tríades é o que irá exemplificar e nos trazer um entendimento maior sobre o que Deus está fazendo aqui e o porquê ele está fazendo. Então, amados, essas 2 tríades, os 3 primeiros dias e os 3 últimos, se contrastam com um estado informe. Porque nos primeiros dias nós vemos Deus pegando algo incompleto, algo informe, algo desordenado, que é colocado como sem forma e vazia, do hebraico tohu e bohu, que significa um caos. O movimento e desenvolvimento de cada tríade revela uma progressão dentro da criação. A primeira tríade, ou seja, os 3 primeiros dias, separa o caos informe, a desordem, nas 3 esferas estáticas. O que significa? Nos 3 primeiros dias, nós vamos ver as coisas estáticas, ou seja, o próprio mundo, já ordenado, já organizado, progressivamente. Depois de tudo feito, aí ele começa a habitar esse algo estático. Então, amados, devemos olhar para isso. Devemos ver as esferas, a casa, a proteção da vida. Elas são completadas com as formas de movimento do sol, da lua, criaturas viventes. Então, nos 3 primeiros dias, ele cria algo estático para depois começar a ornamentar a criação. Depois ele criará no 4º dia, por exemplo, o sol, a lua, mas em serviço disso que ele criou inicialmente, a terra. Amados, os habitantes da segunda tríade governam as esferas correspondentes ao sol, à lua, e governam as trevas, enquanto a humanidade, a cabeça sobre tudo, governa a terra, irmãos. Então veja, olhe para a criação dentro do seu parâmetro, dentro das suas classificações. E recapitulando um pouco o que vimos até aqui, amados, nós vimos no primeiro dia a terra sem forma e vazia, ou seja, a terra na sua forma embrionária. E a instituição do tempo no primeiro dia, estão lembrados disso? Onde existiam as trevas e foi criado a luz. No verso 5 nós vemos isso. Veja só, e chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. O tempo, então, foi instituído. E, amados, veja, no segundo dia, ele criou os firmamentos. O texto que o irmão Felipe trouxe aqui. Ele criou, amados, firmamentos, devemos entender como algo estendido. Ele disse, né, o Felipe, que traz algo como algo cunhado, né? Algo metálico, polido. Por que que ele traz essa palavra, né, sobre, no verso, por exemplo, no verso 6, veja só, haja um firmamento. Firmamento aqui, amados, traz esse aspecto de um espelho, de algo polido, algo compacto, que nós chamamos de atmosfera. Foi isso que Deus criou no segundo dia, a atmosfera. Antes não se tinha. Antes as águas estavam ali no estado, digamos que
como o Felipe falou aqui também, vapor, névoas. Então, algo ainda muito informe, algo ainda muito embrionário. E era necessário colocar uma ordem nisso. E a atmosfera foi algo que colocou a ordem. E veremos isso aqui, amados. A separação das águas das águas. Não é isso que está escrito aí? Veja, por exemplo, no verso 6. Haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. Então, amados, Deus ordenou que a água se separasse e colocou uma vastidão, ou seja, um firmamento entre a água que pertencia à terra e a água que agora se eleva acima dessa vastidão. A imagem é de uma amplidão vasta, de uma camada protetora que cobre a terra e divide as águas abaixo das águas daquelas que estão acima. Essa vastidão da terra e águas inclui a atmosfera da terra. Então veja, Deus compactando, Deus colocando ordem em tudo. Então aqui no segundo dia nós vemos as águas que ficaram acima e as águas que ficaram nessa vastidão, nessa forma ainda, as terras ainda não surgiram. Então houve essa divisão. E agora entramos no terceiro dia, irmãos. Entramos aqui no verso 9 para compreender o que Deus fez após essa terra sem forma e vazia, instituindo o dia e a noite. No segundo dia, criando essa atmosfera, separando as águas das águas. E agora veremos aqui o terceiro dia. Utilizando agora a versão King James atualizada, entramos no texto. Verso 9 diz o seguinte: então disse Deus, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Aí você começa a entrar em parafuso, né? Mas ele já separou as águas e agora está separando de novo. Está agrupando águas que estão sobre o céu. Mas espera aí, do que se trata? Vamos com calma, irmãos. Primeira coisa que nós observamos no texto é que Deus continua, segue o seu trabalho diário utilizando o poder da sua palavra. Ou seja, quando nós lemos aqui, então disse Deus, nós temos que ir lá para o prólogo de João, no capítulo 1, onde a palavra era Deus, o Logos estava com Deus no início. Ou seja, Cristo é o princípio ativo da criação. Deus criou tudo em Cristo. Nós somos salvos em Cristo. Só existe vida através de Cristo, o Logos, a palavra de Deus. Então disse Deus é muito significativo para nós. Então disse Deus, você deve enxergar Cristo. Você deve enxergar o princípio ativo da criação. Porque a partir do eu disse, ou então disse, surgirá alguma coisa. E não existe nada que detenha a mão de Deus. Se ele falar haja, acontecerá, irmão. Assim, falando com a minha esposa, nós começamos a compreender o absurdo que é os homens falarem que podem resistir a Deus. Os homens falarem que podem rejeitar a graça de Deus. Como, irmãos? Deus está criando o universo. Deus está criando algo muito maior do que você. Em questões de grandeza, beleza, sustentabilidade. E nós queremos colocar o homem acima da criação. Queremos colocar o homem acima do Criador. Como? E disse Deus, irmãos. A palavra de Deus, em conjunção, claro, com o seu espírito que pairava sobre tudo, é irresistível e criativa. Consequentemente, ela vence o caos e o vazio. Porque as coisas ainda não estão totalmente ordenadas, irmãos. O terceiro dia ainda existe muito caos. Mas Deus, na sua paciência,
na sua longanimidade e na sua intenção de nos ensinar, ele respeita e progressivamente vai criando, vai construindo algo. Isso já nos mostra também, amados, a santificação no povo eleito. Porque nós queremos que a santificação seja plena de um dia para a noite. Mas Deus nos pega como o estado embrionário aqui da terra, em caos, em trevas. E ele vai ordenando as coisas. Ele primeiro entrega a fé, essa fé acompanha o arrependimento, você vai compreendendo, você vai crescendo em conhecimento e progressivamente você vai sendo transformado à imagem de Cristo. Olha como o relato de Gênesis nos ensina os métodos de Deus para com a criação. Mas nós somos todos imediatistas. Queremos tudo para ontem. E reclamamos com Deus. Essa obra não avança, Deus. Eu quero ser como Spurgeon, eu quero ser como Jonathan Edwards. Mas Deus tem o seu tempo. Deus tem os seus propósitos. E a criação nos mostra isso claramente. E disse Deus o quê? Que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar. Então, amados, nós vimos nos versos 6 e 7 que as águas foram separadas. Então, entre superiores e inferiores. Então, nós temos aqui uma questão de posição, de local. Então, elas foram separadas, né? Então, uma ficou num local e a outra ficou em outro. Isso é lógico. A explicação mais plausível aqui seriam as nuvens que armazenam as águas e as águas que cobriam a terra. Foi isso que Deus fez. E era necessária uma atmosfera. Porque como faria isso no vácuo do espaço, né? Então era necessária essa separação e o firmamento. Águas que estão debaixo do céu. É o que diz aqui. Moisés, amado, se refere à parte inferior das águas, tá? Essas permaneciam sem ordem e controle. Elas invadiam todos os espaços. Este é também um célebre milagre, que as águas, por seu afastamento, propiciaram a habitação para os homens. Até a física, amados, agora pensando só um pouquinho em ciência, não é o nosso objetivo responder à ciência, tá? Mas nós podemos ver o que nós temos hoje de material científico, porque se aprendeu na escola, e saber que a Bíblia é quem comprova a ciência, e não a ciência que comprova a Bíblia. Então nós partimos daqui, dos ensinos escriturísticos, e nós pensamos na física um pouco, e devemos admitir que a posição natural das águas era de cobrir toda a terra. Por quê? Por causa da massa. A água, ela tem um peso menor do que o ar, porque a atmosfera já está aqui. Já está criada a atmosfera, o firmamento. Porém, ela é mais leve do que? Do que o quê? A terra. Em peso de massa, a água deveria então ficar entre o que é mais leve e o que é mais pesado. A água deveria cobrir tudo. E é justamente isso. Essa é a percepção anterior a ele dizer que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar. Então ele está falando sobre as águas que estão invadindo tudo. Então, amados, a física nos diz isso também, pois é um elemento mais pesado que o ar e mais leve que a terra, e deveria cobrir esta em toda a sua circunferência. Então, amados, diz aqui o texto, a fim de que apareça a parte seca. Os mares se juntando, como que em grandes montes, cedessem ao homem um espaço. É algo aparentemente supernatural, amados. E isso foi causado por uma elevação tremenda. Amados, o que está acontecendo aqui é algo estrondoso. É algo grandioso. Porque pense nas águas, amados, cobrindo tudo, toda a extensão da terra.
E quando Deus diz que elas se reúnam em um só lugar, é como se as montanhas começassem a aparecer. É como se os firmamentos terra começassem a subir. E respeitosamente as águas se reunindo em um bloco só, em um lugar apenas. Uma vez, amados, quem não sabe, eu morei no Chile 1 ano. E no Chile tem ocorrências aqui perto da gente de muitos terremotos. E eu presenciei um terremoto. Eu era bem pequeno, mas eu lembro. É como se pegasse um cobertor, 2 pessoas, uma em cada extremidade, esticasse o cobertor e ficasse fazendo assim, ó. E você ali tentando se equilibrar no meio. Então levando de um lado e para o outro. Eu imagino essa cena aqui, quando Deus diz que as águas se reúnam, as placas se movimentando e se erguendo, e as montanhas surgindo, simplesmente por eu disse. Simplesmente ele dizendo que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar. Ele só disse isso. Ele só disse isso. E imediatamente, tudo que você conhece de continente, você acha que São Paulo é grande? Você tem noção do tamanho do continente da América do Sul, por exemplo? O continente da África. Já viu no mapa? Essas coisas aparecendo apenas pela palavra de Deus. E você acha que Deus não pode salvar quem Ele quer. Você acha que Deus não pode pegar um coraçãozinho e quebrá-lo e fazer com que ele obedeça a Ele. Olha como isso aqui, amados, é estupendo. Olha como isso aqui é grandioso. Isso aqui explica algumas passagens, irmãos, por exemplo, do Salmo 33, verso 7. O salmista vai dizer o seguinte: ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. E não só por aí, Salmo 76, verso 13, o relato de quando ele abriu o mar vermelho a Moisés. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Eu só posso crer no relato em que Moisés passa com o povo de Israel em chão firme a partir do que ele está fazendo no terceiro dia. Os elementos, H2O, 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio, todas obedecendo, todos os átomos, todos os elétrons, todos os núcleos, obedecendo a palavra de Deus. Este é o nosso Deus, irmãos. Este é o nosso Deus, que conhece todas as células que a cada minuto, segundo, estão morrendo no seu corpo. Até as células do seu corpo estão no controle de Deus, irmão. Tudo. Por isso que nós cremos que ele disse, Moisés, toque no mar com o cajado. E ali abriu-se uma valeta no meio do mar. Porque a palavra de Deus foi dita para aquilo acontecer. E é isso que está acontecendo aqui, que as águas se reúnam num só lugar. E assim aconteceu. Jeremias, ele invoca esse poder para despertar temor no povo israelita, que deveria também gerar temor em nós. Este poder apresentado pelas Escrituras. Olha o que Jeremias diz: acaso vocês não me temem? Então o assunto é temor. Pergunta o Senhor: não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar. Mas espera aí, a água é mais leve do que a areia. Por que ela não invade? Por quê? Porque Deus estabeleceu um limite. Ele falou, você vai ficar até aqui. Mesmo que a ciência diga que você é mais leve, você tem um limite, você vai ficar aqui. Você não vai invadir.
Para com esses pensamentos que as placas lá, as geleiras vão derreter e cobrir a Terra. Aquecimento global. Nós não queremos, sabe por quê, irmãos? Porque Deus delimitou um limite para as águas. Até que Ele mude isso, vai permanecer assim. Olha como o conhecimento bíblico nos elimina de todas essas aberrações que aparecem por aí. Olha lá, irmãos. Não tremem diante da minha presença, porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar. Um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. Um decreto eterno. E ele disse a Moisés que a terra não seria mais destruída por água. E nós aí, pensando na geleira, vão invadir tudo, os litorais. Nós cremos nas Escrituras, irmãos. Um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Pode até ter os momentos que ela vai um pouquinho, mas ela volta para o lugar dela. Ela volta. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. E por último, Jó é alguém que falou muito sobre a criação para apresentar Deus. Mas em Jó 38, verso 8 a 11, é o próprio Deus respondendo às perguntas de Jó. E olha o que Deus diz a Jó. Quem represou o mar, pondo-lhe portas? Claro que são perguntas retóricas. Quando ele irrompeu do ventre materno. Estamos no ventre materno ali, estamos no início de tudo. Quando o vestiu de nuvens e em densas trevas o envolvi. Separação das águas das águas. Quando fixei os seus limites, e lhe coloquei portas e barreiras. Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir. Além deste ponto, não. Aqui faço parar as suas ondas orgulhosas. Esse é o nosso Deus, irmãos. Já entrou no mar? Já pegou um barco e entrou no mar? Já viu a imensidão daquilo? Vocês sabiam que não exploraram 80% do mar em 2022 anos? 80% do mar não é descoberto, não sabem, não se tem tecnologia para se aprofundar. E Deus controla isso assim. Esse é o nosso Deus, irmãos. Que diz e acontece. Que fala, fique aqui e vai ficar. Esse é o nosso Deus. E o texto diz, e assim aconteceu. É isso que está escrito aí? E assim aconteceu. Amados, o que fazem com o nosso Deus hoje em dia, em diminuí-lo, é uma aberração. O que as pessoas diminuem em Deus, as pessoas não conhecem Deus. E o relato está claro diante de nós. Deus soberanamente cria dois habitats distintos para a vida agora. Formando os mares e a terra seca. Agora surgiu a terra seca. Soberanamente um fenômeno cataclísmico. Impressionante. Pela fé vemos os continentes se formando. O solo sobre os nossos pés instituídos. Você consegue pisar firme aí? Pisa firme aí. Você veio andando? Você andou hoje? Se você andou sobre o solo de Deus. Você já deveria andar em temor. Ao pisar, saber que esse firmamento sobre os meus pés vem do Criador. Irmãos. Pela fé vemos os continentes, o solo se formando, nossos pés aqui instituídos nesse chão. Foi Ele quem nos deu solo firme para nos estabelecer pela sua palavra. Verso 10. Deus outorgou o nome de terra. Deus deu o nome de terra, a parte seca. E a massa das águas que se haviam ajuntado, ele chamou de
mares, e observou que isso era bom. Certamente, quando o solo apareceu, você pode entender que ficaram, no meio desses sulcos de terra, surgiram os rios, surgiram os lagos, surgiram a água doce também, posteriormente. Ah, mas por que água salgada? Irmãos, isso vem da depreciação e da diferença atmosférica. O Mar Morto, na verdade, ele vem de água doce, você sabia disso? O Mar Morto. Mas devido à depreciação, à diferença atmosférica, o sal ele acaba aparecendo num processo químico. Não se tem vida, não tem peixe. Então, pelas diferenças, por a água ficar mais elevada, outras menos elevada, aí vem os teores de sal. Tudo no controle de Deus, irmãos. Por uma palavra. Esse é o nosso Deus. E ele deu nome. Terra, parte seca, e a massa das águas que se viu juntada, ele chamou mares. E observou Deus que isso era bom. Deus outorgou o nome terra, parte seca. Deus nomeia a sua criação. Perceberam isso? Deus nomeando a sua criação. Aquilo que estava submerso e sem vida começa agora a ceder espaço para a habitação. Deus, momentos mais tarde, vai delegar essa função ao homem para dar nome aos animais. No capítulo 2, verso 19, você pode ver isso. Mas o fato, amados, de Deus nomear a sua criação nos mostra uma proximidade e um envolvimento. Terra, mar. Você não pega nenhum cachorro na rua, a primeira coisa que você fala, traz o cachorrinho lá para o seu filho. O que é? Qual o nome que vamos dar para ele? Por quê? Você precisa de uma proximidade com aquele animal. Você precisa de uma identificação com aquele animal. Deus, quando criou, ele também deu nome. Ele nos mostra, então, um envolvimento com a criação. Ele nos mostra uma preocupação com a criação. Cristo nos chamará pelo nosso nome. Cristo conhece cada um que é sua ovelha, e chamará pelo nome. E a massa das águas que havia se juntado, ele chamou mares. Aquilo que estava sem ordem sobre todas as coisas, aquilo que precisava ser domesticado, por uma palavra então em controle. Agora, por uma palavra, ele nomeia. Somos tão rebeldes quanto os mares, irmãos. Mas pelo sopro do seu espírito, ganhamos vida e ordem. Eu imagino essas águas, antes de se alocarem nos locais devidos, a desordem que deveria ser. Tudo a água invadindo tudo, não existia, só água, irmãos. Ondas, o mar bramindo, os estrondos. O mar faz barulho, tá, irmãos? O mar faz barulho, viu? Eu imagino essa desordem. Nós somos como os mares. Você vai encontrar referências nos profetas assimilando a rebeldia do homem como o descontrole do mar. E Deus controlou tudo isso com uma palavra, irmãos. E assim ele coloca o seu Santo Espírito sobre nós e nos coloca em ordem, nos coloca sobre controle. Uma das partes do fruto do Espírito é o domínio próprio. É o controle sobre nossos sentimentos, sobre as nossas vontades. Domínio próprio. Então aquele que se irava facilmente, agora ele tem um Espírito que pode lhe trazer controle sobre isso. E não sermos um mar revolto, descontrolado. E diz o texto que observou Deus que isso era bom. Isso vem do grego touve, que significa amável, que significa agradável. Matéria é má, irmãos? A criação é má? Deus olhou e viu que isso era agradável aos sentidos. Bom, excelente, referindo-se à sua espécie. Tudo que provém de Deus só pode ter essa definição, é bom. Não se trata aqui que o anterior era ruim, pois ele mesmo criou os estágios anteriores.
Então, amados, olhamos para Deus fazendo tudo bom. Essa divisão foi boa. Nossa terra é boa. Aonde você pisa é bom. Aí você praguejando. Nossa, moro nesse fim de mundo. Nossa. Pedacinho de terra que é ruim, hein? Aonde eu construí minha casa que é ruim, hein? Salmo 16, verso 6, e cantamos o Salmo 16 aqui. Davi diz: as divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Se Deus é quem deu os firmamentos, e Deus que te colocou no território onde você veio, pela sua família, pela sua herança, onde seja, isso é ruim? Isso é bom. Porque temos um solo. E Deus olhou para isso e falou, isso é bom. E depois ele vai habitar cada espaço dessa terra. Verso 11. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação. Plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes, conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. Mais uma vez, ele determina, ele diz. E disse, amados, o processo da criação continua o mesmo. Deus permanece pelo poder da sua palavra, através de Cristo, criando todas as coisas. Nós cantamos Colossenses aqui, correto? E é justamente isso. Nele todas as coisas foram criadas. E mais uma vez Jesus aparece aqui para nós. E determinou, e disse, no verso 11, o absoluto impera, a vontade determinante domina, age. Que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação. Até aqui, amados, a terra era vazia e estéril. Então o Senhor, por sua palavra, a faz frutífera. Pois embora já estivesse destinada a produzir fruto, contudo, até que a nova virtude emanasse da boca de Deus, ela permaneceria seca e vazia. Porque não é porque surgiu terra que significa que já existia alguma coisa, que ela já produzia algo. Ela era estéril. Então, a partir da palavra de Deus, começou-se a surgir vida, começou a surgir vegetação, plantas, árvores. Pois ela não estava naturalmente apta a produzir tudo, nem possuía um princípio germinante de alguma outra fonte. Amados, até que a boca do Senhor se abrisse, não existia vegetais, não existia plantas, não existia frutos, nada. A terra era estéril. Salmo 33, verso 6, veja. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Você olha e consegue palpar, ver, sentir. Saiba claramente que isso veio da palavra de Deus, da boca e da vontade do Senhor. E algo aqui nos surge incrivelmente, só que você precisa ler um pouco mais do texto. Quando eu penso em vegetal, você pensa numa planta, você pensa em quê? Penso no sol. Penso em fotossíntese. Planta morre se tirar do sol? Morre. Deus cria o sol em qual momento, irmãos? No quarto dia. E você já tem que perguntar ao texto. Por que Deus cria os vegetais sem que tenha uma fonte para mantê-lo vivo? Você pensa, meu intelecto, eu criaria primeiro o sol para depois sustentar essas plantas vivas. Mas ele não faz isso. Ele cria as plantas. Veja, amados, que interessante. Não é por acaso que as ervas, as árvores, fossem criadas antes da criação do sol e da lua. Agora vemos que, de fato, a terra é vivificada pelo sol para fazê-la produzir frutos.
Deus não conhecia essa lei da natureza, a qual desde então ele mesmo ordenou, mas a fim de nos ensinar que todas as coisas dependem dele, o Senhor não fez uso do sol ou da lua. Por que ele não criou antes? Para dizer para nós que tudo depende dele. Se tem o vegetal, se tem o fruto, a fonte de sustento daquilo provém dele, e não de astros, não de outras coisas. Provém dele. Amados, quando o homem vem, já está tudo criado. Todo o alimento, todos os animais já estão ali. O homem é o último, para que governe para a glória de Deus. E para que veja que tudo aquilo ali foi fornecido a ele por Deus. Ou seja, tudo depende de Deus. Porque teria, lógico, agora já no quarto dia ele colocaram o homem. Ele poderia colocar o homem no quarto dia. E depois se fornecendo os alimentos para ele. Mas não. Cada etapa, cada progresso aqui da criação, irmãos, é para nos ensinar que a fonte de tudo é Deus. Por isso que não precisa de sol para a planta. Por isso que não é o seu emprego, o seu salário que vai definir. É Deus que te sustenta. Nele nos movemos. E o Atos 17, verso 28 diz isso. Veja só. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. A planta ali sem o sol teria a sua permanência, a sua durabilidade em quem? Em Deus. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Porque Paulo aqui está citando um poema. Sabe de quem, irmãos? Um poema dedicado a Zeus. Sabiam disso? Paulo pega esse poema e aplica no nosso Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Amados, a primeira causa, e aqui nós vemos a providência divina. Qual que é o princípio da providência divina? Isso é um dos capítulos da nossa confissão de fé. Que Deus é a primeira causa de tudo. Tudo que ocorre tem a vontade de Deus determinante. Que tudo flui dele. Que ele sustenta todas as coisas. Isso é crer que a primeira causa é autossuficiente. Deus é autossuficiente. E que as causas intermédias e secundárias, nós só somos causas secundárias. Possuem apenas o que elas emprestam da primeira causa. Ou seja, se eu dou um passo para cá, é porque Deus assim quis. Se eu dou um passo para lá, é porque assim Deus quis. Então a vontade primeiríssima, ela determina todos os atos das causas secundárias. Planta é causa secundária. Homem é causa secundária. E por existirmos e nos movemos nele, quem é a causa primária? Deus, sempre Deus. Esse é o princípio da providência divina que nós cremos. Ah, mas o homem toma suas decisões de acordo com o que Deus determina. O seu livre-arbítrio nunca irá mudar um decreto de Deus. Ele vai seguir ordenadamente conforme a vontade primeira. E isso sem ferir a sua vontade. Porque você age de acordo com a vontade de Deus. Porque nele você se move, nele você vive, nele você existe. Plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes. Por que isso é importante? Veja, que essa é a base do princípio da reprodução, que caracteriza toda a vida. Deus não só capacitou a vegetação a se reproduzir, mas também a preparou para isso. Ele criou uma vegetação completamente madura que já continha sementes, prontas para serem espalhadas. Deus não só criou, ele já dotou a criação com um meio de ser preservada e de dar outras origens também. Isso não é evolucionismo, tá, irmãos? Estou falando de semente. Pegar uma macieira
A maçã tem semente, você pegar aquela semente e plantar, vai sair outra macieira. É isso que eu estou falando. E é isso que Deus instituiu. O processo de reprodução. Aí eu penso, e não tem como nós fugirmos disso. Se Deus criou um vegetal com a semente já específica, porque ele vai dizer, conforme sua própria espécie. Conforme a sua própria espécie. Se um vegetal não tem como fugir daquilo que ele é como vegetal, por que que o homem quer fugir daquilo que ele é por natureza? Entenderam? Se Deus criou o homem com um aspecto de homem, com configuração de homem, para isso esse é o fim determinado do homem. No homem está a semente. No homem está lá o embrião. Para quê? Para que assim como a planta, ela tenha a reprodução. Aí o homem hoje nasce e fala que ele não é aquilo. Você é o quê, então? Uma aberração. Uma aberração da natureza. Você é contra a própria instituição de Deus. Homossexualismo é rebeldia, ódio aberto contra Deus. Repito, nem as plantas fogem daquilo que Deus instituiu para elas. Ou você já viu uma laranjeira produzir figos? Você já viu? Por que será, né? Por que será, né, meu irmão? Porque tudo já foi determinado na sua ordem. Deus está colocando ordem na criação aqui. Deus está fazendo tudo milimetricamente ordenado e organizado. Para chegar o homem e fazer o quê? Fala, não quero laranjeira dando laranja. Não quero. Eu quero laranjeira dando maçã. O homem quer ser Deus, irmãos. Por isso que em Romanos 1, Paulo vai dizer que o homem perverte a criação. O homem vai contra. E tem a consequência disso. Lá em Romanos, leia Romanos 1. Lá no verso 28 em diante. Deus os entrega à perversidade. Olha como a criação nos ensina, amados. E assim aconteceu. Mais uma vez. Assim Deus decretou, a criação foi feita de forma a se reproduzir, tudo se movendo ou existindo nele, mas dotados como causas segundas de uma capacidade de reprodução na existência. Alterar a forma e característica da criação é agir diretamente contra Deus. Amado, Salomão diz que não há nada de novo, né, debaixo do sol. Por que você quer inventar a roda, irmão? Você não inventa mais nada. Você é criatura, você tem que seguir o curso natural do que foi determinado para você. Se sujeite-se a Deus. Arrependa-se. Murmuração vai contra o que Deus deseja. Quando nós reclamamos e murmuramos contra Deus, nós estamos falando o que para Deus? Você está errado, você não sabe o que você está fazendo. Você está falando para esse que falou, Mar, vai, se junta lá e fica quieta e até aqui você vem. Você não vem mais daqui aqui. E você que virando para Deus falando que ele está errado no que ele está fazendo. Tudo que Deus faz é bom. E isso vai ficar claro no verso 12. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão semente segundo sua espécie. ênfase aí para o segundo sua espécie, né? E árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com suas espécies. 2 homens hoje querendo ter filho. 2 mulheres hoje querendo ter filhos. Aí pega o sêmen de um emprestado, incoerentemente, né? Porque vai precisar de um sêmen, né? Olha a capacidade da maldade do homem, irmãos. Olha a perversidade. Hipocritamente,
vai lá, pega emprestado, ou a barriga, né, de uma mulher, porque vai precisar de um útero, vai precisar de um óvulo, para depois pegar nos braços e estar relacionado com um homem do mesmo sexo e falar, é meu filho. Como você acha que Deus enxerga isso? Eu nem cheguei na parte da criação do homem e da mulher. Mas eu já olho para o vegetal, que é a criação assim como nós, e já enxergo a vontade de Deus instituída. Tudo conforme a sua espécie. Está tudo organizado, o caminho já está muito bem proposto. Mas o homem com o pecado, ele quer deturpar aquilo que Deus criou. Não podemos fazer isso. Isso é pecado e dos graves. E observou Deus que isso era bom. Então, amados, conforme sua vontade, conforme seus feitos, a criação segue seu rumo também instituído por Deus. Sua vontade é que, a partir dos frutos e sementes, estava instituído o quê? Um ciclo. Porque uma árvore, ela cresce, depois ela morre. Só que quando ela cresce e dá frutos, ela já nasce outras do lado dela. E assim o ciclo vai indo. Deus fez tudo perfeitamente, irmãos. Ervas que dão semente segundo sua espécie. Nada foge do seu controle. Nosso Deus se preocupa com os detalhes. Você percebe aqui? Os detalhes. Laranjeiras não produzem figos, assim sendo, devemos respeitar a ordem instituída. Cada região possui uma árvore ou vegetação específica. Se você pegar, amado, determinados tipos de plantas e colocar lá no deserto do Saara, não vai vingar. Ou se você pegar uma planta que ela é mais acostumada com pouca água e colocar ela num terreno perto de um rio, ela vai morrer também. Cada planta foi criada no seu determinado local, porque Deus não só falou brotar as ervas, as plantas, as árvores, ele colocou cada lugar uma planta específica. Perfeitamente ordenado. Na África não tem muitos frutos, porque eles têm que trazer de outros países. Mas lá não foi instituído por Deus para dar aquele fruto. Entende? E árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles de acordo com suas espécies. Frutos posteriormente serviriam de alimento, que serviriam de alimentos para os seres vivos. Outra lição aqui temos. Deus criou os alimentos antes mesmo de existir alguém para se beneficiar deles. Para mostrar o quê? Que Deus é quem é o nosso provedor. É Ele que nos alimenta. É Ele que nos dá tudo. Aí pensa, né? Eu sempre uso esse exemplo, a pessoa não oferta a Deus. O que ela está dizendo para Deus? Qual é a mensagem que ela está passando? Que Deus não é o provedor dela. Contra o relato de Gênesis. Amados, precisamos ler mais Gênesis, hein? A terra, conforme a sua ordem, produz pasto, ervas e frutos. Pasto para o boi, ervas para talvez os doentes. Isso não é bruxaria não, tá? Usar ervas para curar, tá, irmãos? Tá? A antiguidade, as ervas foram usadas na medicina. Tem muitos remédios hoje homeopáticos, não tem? Da onde que vem? Das plantas. Das plantas, irmãos. Tá? Aí as pessoas, bruxa lá, fazendo chá. Chá não sei do que, é bruxa. Não, irmão. Para de ser ignorante. Tá? O Benício, que veio aqui lá da África, lá não tem remédio lá não, irmão. É tudo na base do chá. Tá? E quem faz o chá lá geralmente é de outra religião. Religião pagã. Mas ele usa a erva. A erva vem de Deus. Então pronto. Isso também não é base para você fumar maconha também, né? Que daqui a pouco aparece crente fumando maconha e falando, não, mas vem de Deus, Deus criou as ervas, né? Aí pronto, né? Mas isso faz mal, isso queima os seus neurônios, tá? Tem erva também que dá veneno, vai lá e come o veneno também, então, né? Ou abortiva, vai lá e come lá também, aquelas, geralmente as que soltam leite, né? Que é venenosa, vai lá, come lá um monte lá pra você ver o que vai te dar. Aí ninguém come, né? Mas a maconha quer usar como pretexto bíblico depois para fumar maconha, só falta isso. Mas sigamos. E observou Deus que isso era bom. Cada etapa concluída segue como ensinamento. A vida sobre a terra se inicia com a vegetação criada, que serviria para diversos fins posteriormente. Deus se agradou com isso. E nós devemos nos agradar também. Verso 13 e último.
passaram-se a tarde e a manhã, ou seja, aquilo que ele instituiu no primeiro dia, aí você vê os dias se conversando, né? Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia, a primeira tríade. A terra estava desolada, porém, através de uma só palavra, encheu-se de riquezas. Essas riquezas continuam pertencendo a ele. Ainda que seja permitido ao homem utilizá-las, elas pertencem a Deus e devem ser empregadas para o seu serviço e honra. O palco da redenção está montado. Isso nos ensina que tudo aqui, amados, que Deus está fazendo e Ele chamando de bom, e colocou eu e você para governar sobre essas coisas, nós devemos governar de que forma? De forma que seja boa. Porque se Deus se agradou com a sua criação, eu tenho que permanecer mantendo ela agradável. Mantendo ela agradável. Nada que tem é seu. Nada que você tem é seu. Nem seu carro, nem sua casa, nem seu filho. Porque seu filho é criação de Deus também? Nada é seu. Você é só um administrador. E você deve administrar no temor ao Senhor. Crie seu filho para a glória de Deus. O que significa isso? Administrar bem aquilo que Deus me deu, porque é dele. Alimento. Devo administrar bem. Meu corpo. Devo administrar bem. Ficar só comendo McDonald's, Coca-Cola, destruindo meu corpo. Estou glorificando a Deus com isso? Isso é pecado. O pecado mancha tudo, irmãos. E é por isso que os crentes são sal da terra. Olha só, sal da terra. Porque nós devemos governar bem aquilo que Deus nos deu. As pessoas, os ímpios, devem olhar para o cristão cuidando da sua casa e falar: olha lá como ele cuida bem da casa dele. Olha como ele cria bem o seu filho. Então, nos afazeres, nas coisas criadas, nós pregamos o evangelho para as pessoas também. Em complemento, as boas obras entram nisso. E uma aplicação final aqui, amados. Estas palavras nos apresentam o terceiro dia das obras de Deus. E em harmonia com o significado deste numeral, encontramos algo que claramente fala de ressurreição. Perceba aqui a alegoria que eu irei fazer aqui agora, irmãos. A terra foi edificada das águas que tinham submergido e então foi revestida de vegetação, ou vivida. Onde antes havia somente desolação e morte, apareceria agora vida e fertilidade. Assim é na regeneração. Aquele que foi morto em delitos e pecados foi elevado para andar em novidade de vida. Aquele que estava sobre a velha criação em Adão está agora sobre a nova criação em Cristo. O que antes não produzia nada, senão obra morta, agora é apto a dar frutos para a glória de Deus. Por isso que o batismo ele é representativo para nós. Porque, veja, estava tudo submerso, e saiu, submergiu, e aí disso veio a vida, veio os vegetais. Cristo desceu ao Hades, foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressurgiu e nos dá vida, vida em abundância. Amados, está aqui, diante de nós. E Deus não fez tudo nesses detalhes, nessa cronologia à toa, desapercebido. Tudo para ensinar e se conectando. É o que eu disse no início. Deus aqui não está apenas no início, Ele está no meio e Ele já está no final. E nós devemos olhar para isso. Que Deus abençoe os irmãos. Amém? Próximo dia, quarto, semana que vem. E assim nós vamos desenvolvendo esse livro. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor e preparar o nosso almoço daqui a pouco. Oremos, irmãos.